Antônio Dilon saindo do off, entrando no on. Mais uma vez aqui o jornalismo regional para falar de mais uma conquista do Santos Futebol Clube na história. Eu vou falar um pouco aqui dos primeiros campeonatos brasileiros. Vou falar da Taça Brasil. A Taça Brasil, ela começou em 1959 e foi até 1970. Nessa época, a hegemonia do futebol brasileiro era, inclusive até virou era Pelé. Então, muita gente, os rivais dificilmente conseguiram ganhar do Santos Futebol Clube. Foi a era de ouro do Santos Futebol Clube. Então, a Taça Brasil, e esse dia o Santos conquistava a terceira Taça Brasil, né? Seguida, conquistou aí, foi o primeiro clube brasileiro a ganhar o tricampeonato seguido. O Santos jogou 2 partidas contra o Sport Clube Bahia. Bahia era um clube que estava chegando muito na final naquela época, né? E já era a terceira vez que o Bahia enfrentava o Santos. Vocês sabem que primeira Taça Brasil, o Bahia foi campeão brasileiro em cima do próprio Santos Futebol Clube, né? Vencendo de 3-2. Bahia houve o segundo confronto, o Santos venceu, e agora esse terceiro confronto exatamente no dia 28 de janeiro de 1964. O campeonato valendo pelo janeiro de 64, valendo pelo ano de 63, né? 63, valendo a taça de 63 no ano de 64. O Santos Futebol Clube acabou goleando na Vila Belmiro de 6-0. O Pelé fez 2 gols. O Coutinho fez mais 2. E o Pepe e o Mengável fizeram o restante, né? 6-0 para o Santos na Vila Belmiro. E aí teve o segundo jogo lá na Bahia. Aí a questão não era saldo de gols, né? Se o Bahia vencesse esse jogo lá na Bahia, teria um terceiro jogo. Mas o Santos Futebol Clube acabou vencendo por 2-0 gols, 2 gols de Pelé. Então, o Santos, como eu te falei, foi tricampeão. Já tinha sido campeão em 62, já tinha sido campeão em 61. E aí era o terceiro título do Santos Futebol Clube. O Santos jogou a partida final com 3 desfalques, né? Basicamente o Santos Futebol Clube era esse aqui: Gilmar, Mauro, Dalmo não jogou, Calvério jogou e Zito não jogou, né? 3 outros jogadores substituíram esses 3. O Santos jogou desfalcado, né? Lima, o Pepe, né? Pelé, Coutinho, Mengável e Dorival, né? E esse Santos Futebol Clube era o hegemônico na época, né? Era um time muito temido na história de futebol, né? Em 63, o Santos já era campeão mundial, né? Foi o primeiro time brasileiro a ser bicampeão mundial, né? Já tinha ganho 2 Libertadores e esse time aqui ficou entre os 18 melhores clubes da história. E a hegemonia do futebol brasileiro foi a única era da história do futebol, realmente, né? A era Pelé. Não houve, apesar das congestões no final do século XX e também no século XXI, não houve no Brasil uma hegemonia que nem a do Santos, né? Inclusive essa hegemonia aí, ela teve um grupo da imprensa em geral que queria anular validar só os campeonatos brasileiros a partir de 71. Mas a CBF reconheceu aqueles títulos da CBD, né? Que era uma época de ouro do Santos, né? O Santos que ganhou esses 5 títulos brasileiros aqui. As várias equipes do Santos aí, o Pelé, né? Pelé ganhou medalha
em 2010, né? Ele ganhou, porque ele ganhou, agora é o jogador que tem mais títulos brasileiros, né? A hegemonia do Santos, né? O Santos é o único time brasileiro que conseguiu, antes do homem ir à Lua, o homem foi para a Lua em 69, o Santos já tinha títulos aí, já tinha 6 títulos brasileiros, né? Formação das equipes, né? O time do Santos aqui que foi campeão em 63, aí valendo pelo título de 64. Então o Santos tem uma galeria de troféus aí, né? Um memorial muito famoso da cidade de Santos. Então, para divulgar o livro, né? Que o objetivo é mostrar o livro, né? Da época, né? Divulgar, falar sobre assuntos e divulgar um livro. Eu tenho um livro, que é esse aqui. É um livro inédito, né? Provavelmente tem algum sebo no Mercado Livre, né? Que o Santos é um livro falando da história do Santos. O Santos, para quem não sabe, foi eleito o melhor dos séculos das Américas, né? Melhor clube de futebol que jogou. Nessa eleição, a questão não foi muito título não, ganhar número de títulos, é quem jogou, realmente mostrou espetáculos, 18 clubes da história que mostraram mais espetáculos, né? Muita gente reclama que tem clube que ficou nessa lista dos 18 melhores, mas não tem muito título, né? Não tem muito título internacional, mas teve uma evidência, né? Um quadro. Esses clubes normalmente tem muitos jogadores de seleção, né? E deram espetáculo na história do futebol. Fizeram história, mas não só com títulos, né? Mas tem muita gente que tem muito título, mas os títulos, apesar de ser mundial, mas tem muito título insosso, né? 0-0, pênalti. O Santos é um clube conhecido por dar espetáculos, fazer muitos gols, entendeu? Teve a melhor época também, tem o melhor atleta do século, né? Foi o único clube do mundo aí que teve o atleta do século, o atleta dos atletas, aí, somando todas as modalidades esportivas. E aí o Santos acabou sendo eleito aí o melhor clube de futebol das Américas. E o quinto, muita gente vai discordar, né? Vai discordar porque é uma eleição também com o europeu, e vai discordar. Então, nesses 91 anos que o Santos comemorou, foi publicado um livro contando a história do Santos. E esse livro aqui provavelmente você vai encontrar em algum sebo, né? Porque os livros santistas, escritos por historiadores santistas, de vários assuntos, são difíceis de encontrar, né? Eles saem, ficam há certo tempo, depois desaparecem completamente. Principalmente livro histórico. É muito difícil encontrar esse material. Mas eu, como trabalho em biblioteca e ando em sebo, eu sempre consigo algum material. E esse é um livro que eu divulgo nessa história, nesse espaço do Santos Futebol Clube. Por hoje é só.